Olá, meu nome é Ivo Castro, sou aluno do Profmat, mestrado profissional em rede nacional na Unilab. Irei apresentar a resolução da questão número 32 da disciplina MA11, números e funções, do curso de verão, resolução de problema, ministrada pelo professor Dr. José Erlan. A questão diz o seguinte: sejam A e B conjuntos finito e não vazio com, respectivamente, A e B elementos. Item A. Qual a relação entre A e B para que exista alguma função objetiva de A em B? Nesta condição, quantas funções objetivas existem? E o item B, qual a relação entre A e B para que exista alguma função injetiva de A em B? Nesta condição, quantas funções injetivas existem? Então, a gente tem essa situação, né, que foi proposta. A gente tem dois conjuntos finitos e conjuntos não vazios, representado aí pelo conjunto A e o conjunto B, e com os respectivos elementos. Né? Os elementos do conjunto A são os elementos representados pela letra A minúscula, e os elementos do conjunto B, os elementos representados pela letra B minúscula. A gente quer saber no item A a relação, né, para que a relação entre esses elementos, né, os elementos A e B, desses dois conjuntos, para que essa função, né, entre eles dois seja objetiva. E quantas funções nessas condições elas existem. Então, a solução é o seguinte: a gente tem a seguinte situação: uma função de A em B será objetiva se for injetiva e sobrejetiva. Então, para que a função ela seja objetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ela tem que satisfazer essas duas condições, tanto ser injetiva como sobrejetiva. Então, pela injetividade, né, que é a primeira condição, cada elemento de A estará associado a um único elemento de B. Então, para uma função ser injetiva, cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um elemento diferente do conjunto B. Isso pela injetividade. E pela sobrejetividade, todo elemento de B estará associado a algum elemento de A. Então, para ela ser injetiva, cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento de B. E para que ela seja sobrejetiva, cada elemento de B tem que estar associado a um elemento de A. Quer dizer, não pode sobrar nenhum elemento no conjunto B. Isto resulta em dizer que A e B possuem o mesmo número de elementos, né? Já que cada elemento de A tem que estar ligado a um único elemento de B e cada elemento de B tem que estar associado a um elemento de A, então esses dois conjuntos eles têm o mesmo número de elementos. Logo, né, os elementos de A, que é igual ao número de elementos do conjunto A, vai ser igual ao número de elementos de B, que é igual ao elemento de B. Então a gente tem as seguintes situações que a gente pode observar: sejam x1 até xa os elementos do conjunto A, né, que a gente não sabe quantos são esses elementos, então de x1 até xa, e y1 até o ya os elementos do conjunto de B. Se essa função de A em B é objetiva, né, que vai ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, então eles vão ter que ter essa mesma quantidade de elementos, a gente tem as seguintes situações. Né? Primeiro, o f de 1 pode ser qualquer um dos elementos dos A elementos de B. Né? Então, o primeiro que a ligação, né, o f de 1, ele pode estar ligado a qualquer um elemento aqui de B. O f de 2 pode ser qualquer elemento de B, exceto o f de 1, né, já que ele já está ligado, né, na primeira situação, então ele não pode se repetir, resultando em A menos uma possibilidade para o f de 2. Dando continuidade, né, já que a gente não sabe quantos elementos, se a gente fizer f de xi, pode ser qualquer elemento de B, exceto os elementos que já foram tomados anteriormente, né, o f de 1 até o f de i menos 1, resultando em a menos i menos 1, que vai ser igual a menos i mais uma possibilidade para f de xi. Se a gente der continuidade, a gente tem que f de xa poderá ser apenas o elemento que restar após a escolha de f de x1, até chegar no f de xa menos 1. Então, pelo princípio multiplicativo, nós teremos então o a, que foi a primeira possibilidade, multiplicado por a menos 1, por a menos 2, até chegar no 1. Né? Vai diminuindo essas possibilidades
até chegar numa única possibilidade. Se a gente observar, isso aqui é igual ao fatorial de A, né? Que é do elemento até chegar, né, ele decrescendo, né, tirando elementos até chegar em 1. Então, A fatorial, função objetiva f, de A em B possíveis. Essa é a solução do item A. E para o item B, a gente tem, né, qual a relação entre A e B para que exista alguma função injetiva de A em B. Nessa condição, quantas funções injetivas existem? Então, no caso do item B, a gente tem só a situação dessa função de A em B ser injetiva. Se uma função de A em B for injetiva, cada elemento de A estará associado a um único elemento de B. Logo, é necessário que B tenha pelo menos o mesmo número de elementos que A. Logo, B, o número de elementos de B, né? B, que é elemento de número de B, vai ser maior ou igual ao número de elementos de A. Então, para que ela seja injetiva, né, cada elemento do conjunto A tem que estar ligado ao conjunto B, mas pode sobrar algum elemento no B. Não pode sobrar nenhum elemento de A, que se sobrar ele deixará de ser função, né? Mas para ser injetiva, ela tem que ser essa condição, né? O número de elementos do B vai ser igual ou maior que o número de elementos de A, já que os elementos de A vai estar ligado um a um. Então a gente tem as seguintes possibilidades, né? Sejam x1 até xa os elementos de A, e y1 até yb os elementos de B, e essa função de A em B injetiva, nós temos que o f de x1 pode ser qualquer um dos elementos de B. O f de x2 pode ser qualquer elemento de B, exceto o f de x1, resultando em B menos 1 as possibilidades para f de x2. Se a gente der continuidade, a gente tem que f de x1 pode ser qualquer elemento de B, exceto f de x1, até o f de xi menos 1, resultando em B menos 1 menos i menos 1, que vai ser igual a B menos i mais uma possibilidade para f de x1. Se a gente fizer o i igual a A, o número de elementos, o número de escolhas para f de A será B menos A mais 1. E pelo princípio multiplicativo nós teremos a possibilidade do primeiro caso, né, vezes o segundo caso, B menos 1, B menos 2, até chegar em B menos A mais 1. Né, B menos A mais 1, que é a última possibilidade. Pegando, né, essa expressão, multiplicando, né, nos dois termos por B menos A vezes X até chegar em 1, nós teremos que o fatorial de A sobre B menos A fatorial. Essa vai ser a quantidade de funções injetivas de f de A menos B possíveis. Então, esta foi a solução, né, para essa questão, né, que envolve aí essa relação de funções, né, tanto objetiva como injetiva e também sobrejetiva, né, porque para ela ser objetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. E no segundo caso, a gente analisou aí só para que ela fosse injetiva. Ok? E até mais.